Agora sim, nós vamos falar de Fortaleza, que atropelou o Altos do Piauí. Eu acho que não é nenhuma surpresa, não desmerecendo o Altos, mas uma hora o Fortaleza ia ter que dar as caras, porque já vinha apontando melhoras. E o 5-0 foi muito do que o Fortaleza fez, mas também teve ali uns 40% da fragilidade do adversário. Essa é a minha humilde opinião e acho que é assim. Pegou time fraco, tem que golear. Ou não, Gerlas? Tem que golear, Rony, e principalmente pelo que é o time do Fortaleza, pela folha que é o time do Fortaleza. Ah, mas o jogador ganha bem porque ele joga bem e isso não entra em campo. Mas você não tem como comparar o Fortaleza com o Altos. Inclusive o Altos é dirigido, né, pelo Flávio Araújo, conhecido, né, um treinador aqui, passou bastante time cearense, o Flávio Araújo, inclusive pelo próprio Fortaleza, na Série C, não estou lembrando bem o ano, mas acho que foi 2014, 2015, não sei, foi por aí. Em algum desses anos aí foi já próximo do Fortaleza voltar ali para a Série B. Mas falando do jogo em si, olha, o Fortaleza jogou com um time misto ali, mas é um time misto com muitos destaques. Como é que você pode dizer que o Tinga não é titular? O Tinga é um titular, mas o Tinga já jogou nesse jogo numa outra, não é que uma outra função, mas do outro lado lá. O Tinga já joga no outro lado que não é o seu, jogou do lado esquerdo, ele joga do lado direito, que quem jogou foi o Dudu, inclusive, muito bem. É algo que a torcida do Fortaleza, ela tem pedido muito ultimamente, para você ver como é que é o torcedor, né? O Tinga é o ídolo do Fortaleza, mas depois daquele pênalti, Rony, ele não vem jogando bem. Então a torcida do Fortaleza, ela vem pedindo muito para que o Vojvoda deixe o Dudu como titular. E realmente ele tem sido um atleta, Rony, que tem feito um bom papel nesses últimos jogos. No ano passado, o Dudu, eu acho que se tiver feito uma partida bem, fez muito. Mas esse ano, a maioria das partidas que ele entrou, e principalmente as últimas 3 que ele fez pelo Fortaleza, ele jogou muito bem o Dudu. É um cara que agride ali, ele consegue estar mais presente ali, ele consegue antecipar algumas bolas. Dudu que foi muito bem no Atlético Goianiense, e no Fortaleza ele ainda não tinha conseguido mostrar ali o seu futebol, mas agora ele vem mostrando aos poucos e vem colocando ali uma dúvida na cabeça do Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda não muda. Permanece no Tinga. Ele é um coringa ali do Fortaleza, é um cara que muitas vezes ele acha um passe ali que o Fortaleza está precisando ali no fim do jogo. O Tinga é um cara muito útil assim do Fortaleza. Assim como tem outros jogadores em times que são coringas, né? O Tinga é um cara desses aí que se você não tem o Tinga, como ele ficou machucado, eu via muita gente falar do Campeonato Cearense que o Fortaleza não está jogando bem porque o Tinga está machucado. Você não via muito falar isso? O Tinga está machucado, o Fortaleza não está jogando bem. Aí o Tinga começou a jogar, precisa ter sequência, principalmente um atleta da idade do Tinga. O Tinga também não é muito velho, não, ele só aparenta ali, mas pro futebol, meio que já é uma idade que não é tão garotão assim como os outros jovens que tem. Então, assim, o time do Fortaleza, defensivamente, ele evoluiu. Há uma evolução muito grande do time do Fortaleza, isso é nítido. Tanto os jogadores ali que entraram agora nesse último jogo contra o Altos, como os jogadores que estão fazendo a Sul-Americana, que o Vojvoda tem feito meio que um rodízio, né, Rony, ali com o time, muitas vezes não por ele querer, né, o jogador tá de uma certa forma ali, tá machucado, tá com um cartão, alguma coisa assim, mas a parte defensiva do Fortaleza, ela tem evoluído. Já no quesito ofensivo, aí é onde o Fortaleza teve que se estruturar, né, Rony? Agora trouxe o Breno Lopes, que estava no Palmeiras, ele meio que tirou ali a força do Kaiser lá do Criciúma. Então, assim, era uma área que você estava somente com um atacante, que era o Lucero. Então, agora você tem o Pedro Rocha ali, que para mim é um bom jogador, mas não tem mostrado ainda nada de bom ainda no Fortaleza, sabe? Onde ele meio que se atrapalha, ele fica... A gente sente que o jogador, ele quer ali tentar ajudar o time, mas de uma certa forma acaba se atrapalhando. Então você tem o Pedro Rocha ali, que era o cara que meio que ajudava ali o Lucero. Então você agora tem o Kaiser,
que é um cara que você não precisa falar. Ah, mas o Kaiser não jogou bem em tal jogo. Cara, é um jogador goleador. Se você der a bola a ele vai pegar uma sobra. O Kaiser, por onde ele joga bem, o Kaiser. Então ele vai conseguir gols, que é o que o Fortaleza quer. Se na época que o Fortaleza tinha o Silvio Romero, que não jogava bem, conseguia fazer gol, tu imagina o Kaiser, que é um cara jovem aí, promissor. Eu acho que ele vai ajudar muito, e principalmente o Breno Lopes, que era um jogador que não era titular ali no Palmeiras, mas ele vem pro Fortaleza. Eu creio que a partir do momento em que o Breno Lopes fizer uma partida ali ok, ele vai se firmar como titular. Marinho, Moisés estão muito irregular, e esses caras não estão jogando bem. Então acho que o Breno Lopes tem uma cadeira cativa ali no Fortaleza. Então assim, Rony, o Altos em si é um adversário, como você bem falou, frágil. A gente não pode ter isso como parâmetro. Então, você está dizendo que o Fortaleza goleou porque o Altos era fraco demais e isso não é parâmetro. Não é parâmetro para a Série A, não é parâmetro para a Sul-Americana. Inclusive, Rony, eu tenho uma tese, não sei se você concorda, mas eu já tenho observado isso, inclusive estou até com medo para quarta-feira. Sempre que o Fortaleza ele vence de goleada, ele entra no outro jogo e não joga nada. É incrível. Ele deu uma goleada, não sei se tu lembra, ali na semifinal, né, eu acho, do Campeonato Cearense. Eu não estou lembrando agora se foi no Iguatu, foi no Iguatu ou foi no... Acho que foi no Atlético, não foi? Foi no Atlético, isso. Acho que foi 3-0, né, ou foi 4-0, e no outro jogo ele entrou super... Foi o Barbalha. Exatamente, Barbalha. Boa observação. Então, assim, ele deu essa goleada no Barbalha e jogou mal no outro jogo. Ele jogou bem na Sul-Americana, deu aquele 5-0, né, contra aquele time lá da Bolívia, jogou mal no outro jogo. Então, assim, eu tenho observado que o Fortaleza, quando ele goleia os adversários, ele entra no outro jogo meio que desligado. Só que agora, mano, ele não pode se dar muito ao luxo, não, porque a equipe que ele pega é só o Boca Juniors lá. O Fortaleza, inclusive, ele tem tido, mano, nessas fases de Sul-Americana e Libertadores, ele tem pegado muitos campeões, né, dessas competições. Já pegou o campeão de Sul-Americana, que foi o caso daquela primeira equipe que ele pegou da Argentina, que foi o Independente. Enfim, ele pegou muitos times, o meu amigo Rony, que ele conseguiu meio ali que ganhar ou se não empatar. Então o Fortaleza tem sido forte contra as equipes da Sul-Americana, mas eu tenho esse receio no quesito de quando o Fortaleza ele joga um jogo bem, como foi esse do Altos, em que muita gente entrou, ele no outro jogo ele entra aqui meio desligado, sabe? Se tivesse como eu falar mais alguma coisa, porque realmente não tem muito o que falar, né? A goleada, o Fortaleza tem a obrigação. Tem a obrigação de vencer de goleada? Não, mas tem a obrigação de vencer e passar do Altos. Para mim, teve o destaque do Kevin, que é um cara que estava meio que parado, Rony. É o Eric Puga do Fortaleza, é o Kevin. Para mim é o destaque. Esse cara, ele é muito fora do comum. Tem outros jogadores tecnicamente melhor do que ele, mais robustos e tal, mas o Kevin, pelo que ele jogou no Fortaleza, só esse ano, Rony, ele já foi convocado para uma seleção venezuelana. Não é uma seleção ali das maiores da Sul-Americana, né? Como o Brasil, Argentina, mas é uma seleção e você ter um atleta que consegue ser convocado para uma seleção do seu país ali, então, para mim, ele é um destaque. Conseguiu fazer 2 gols, é um cara que, assim, o Fortaleza, ele achou esse cara. É um cara diferenciado, você ter no Fortaleza. E, enfim, outro destaque também foi o cara que é meu volante ali também, meu segundo volante para meu campo, que foi o Matheus Rossetto. Ele entrou no primeiro jogo bem, que foi um jogo que o Fortaleza jogou também pela Copa do Nordeste, que foi aquele outro jogo, se eu não me engano, Rony, contra o Retrô, se eu não estou enganado, acho que foi o Retrô que o Rossetto entrou bem. Não foi contra o Retrô. Minto, foi um jogo que inclusive que o Fortaleza não jogou bem, mas que ele jogou bem, que foi aquele jogo lá contra o time lá do Maranhão. O Fortaleza perdeu o jogo, né, inclusive. Então o Rossetto entrou bem nesse jogo, e nesse jogo agora
Inclusive, ele jogou bem demais. Assim, o Vojvoda, ele tem um cara para contar. E tem também, Rony, um cara para não contar. Porque tem uma notícia aí de que ele vai ser emprestado novamente para o time que o Fortaleza comprou. Para mim, foi um investimento que o Fortaleza fez errado. O Luquinhas, os jogos que ele entrou, Rony, não jogou bem. E ontem foi diferente. Teve outro destaque que foi o Pedro Augusto, que o Pedro Augusto tem que fazer uns 300 gols, Rony, para poder o pessoal esquecer aquele pênalti que ele perdeu na final da Sul-Americana. Eu acho que ele não vai conseguir, é difícil. Um jogador, né, quando ele chega nesse, que ele é o meio ali que o vilão, né, da partida, é difícil dele reverter isso. Principalmente um cara da posição dele, que é volante. Um cara que nem o Pedro Augusto, que é um volante, que você não tem muito a oferecer, que é no caso do gol, ele não vai ter como reverter. Eu acho que possivelmente ali na janela do meio do ano, Fortaleza deve negociar. Mas falando assim em si do jogo, foi um jogo ok, Fortaleza conseguiu golear, teve esses destaques que eu te falei, e agora, mano, ele vai entrar para mim num jogo em que ele tecnicamente ele tem um time melhor do que o Sport. Porém, Rony, ele mentalmente pode ser que uma coisa atrapalhe, não sei se você concorda, que é a questão de que foi agora em fevereiro, tem poucos meses, que houve aquele ataque contra o ônibus do Fortaleza, que os atletas ficaram machucados e tal. Então, assim, mentalmente pode ser que o Fortaleza não entre legal para esse jogo. O Sport, por ter feito uma campanha melhor, joga em casa, né? Não tem como tirar esse direito, eu também acho errado. Eu vejo muito torcedor do Fortaleza aí, até de outros times. Nós temos que... Esse jogo deveria ser num campo neutro, em outro local. Cara, aí você perde a graça, né, Rony, do campeonato. Se o time ele faz ali a melhor campanha e ele não pode ter o seu jogo em casa, que é um trunfo, então, irmão, não adianta, não tem isso, não adianta inventar. O Fortaleza vai ter que se refazer ali mentalmente. E tem outro porém, Rony. O Vojvoda, como a gente já falou em outras lives, ele não tá nem aí para a Copa do Nordeste, não. Tanto que ontem ele colocou um time reserva para poupar justamente para a Sul-Americana ali com o Boca Juniors. Então, para o Vojvoda, isso não é uma competição importante. A CBF também não tem um calendário certo para isso. Tu não sabe quando é que vai ser. Eu não sei quando é que vai ser essa partida. Uma partida dessa pode ser no meio, sabe de quê, o meu amigo Rony? De um Fortaleza e Bahia aí, pelo Brasileirão. E o Bahia é um time ali que o Fortaleza meio que mede forças, é da categoria ainda do Fortaleza. Então, se você tem o Fortaleza e Bahia ali, suponhamos, numa quarta-feira, pelo Brasileirão, ele vai colocar a força máxima e vai colocar o time B na semifinal aí contra o Sport. Então, acho que o Sport, Rony, nessa próxima fase, é favorito por jogar em casa e também por essa questão mental.